Graça e paz, meus amados. Então, estamos aqui para mais uma curiosidade bíblica aqui no programa Ômega, o nosso canal pela internet. E muitas pessoas falam que o Messias, tão aguardado, tão esperado pelos judeus messiânicos, também por nós, o povo gentil, que na verdade agora é uma igreja só, judeus e gentios convertidos à cruz de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, e nós sabemos que essa tão aguardada e esperada volta do verdadeiro Mashiach, Yeshua, com certeza é o que move, o que move todo o cristianismo, todos aqueles que creem na palavra de Deus e no retorno do Filho do Pai, Jesus Cristo, tá certo? Mas muitos falam também que na sua volta ele vai pisar na terra, ele vai pisar novamente nessa terra contaminada pelo pecado. Mas será que isso é verdade? Será que realmente ele vai pisar nessa terra novamente? Uma vez que a palavra de Deus nos diz que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então nós temos que entender, é muito importante nós entendermos nessa reflexão bíblica, que por que o Senhor vem para essa segunda vinda? O que ele vem completar dentro do plano de Deus? Com certeza, a salvação do seu povo. De onde? Com certeza da terra de pecado, de uma terra onde o povo de Deus está sendo perseguido, de uma terra onde o povo de Deus está passando por uma tribulação e a grande tribulação no final dos tempos. Então nós temos que entender a profecia bíblica dentro de uma cronologia profética. Ora, se o Senhor ele vem buscar a sua igreja, como é que ele vem buscar e ao mesmo tempo ele pisa nessa terra? Uma vez que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz, o apóstolo Paulo disse, e eles dois não podem se contradizer, porque o próprio Senhor Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, e chamou também todos os outros apóstolos para escrever inspiradamente pelo Espírito Santo as Escrituras Sagradas. Então não pode se contradizer. Também não pode se contradizer com o que disse os profetas antigos, os patriarcas, os profetas antigos, da Torá do Antigo Testamento. Tá certo? Então tudo tem que ter um alinhamento, porque não pode haver contradição. E onde é que está a contradição? Na nossa falta de compreensão. Quando nós não temos a verdadeira revelação, aí se mistura tudo. Por isso que diz que se transforma numa Babel, numa Babilônia espiritual. Porque um crê de um jeito, outro interpreta de outro jeito, e assim nós não chegamos a um objetivo comum, que é a compreensão correta das Escrituras Sagradas. Então, a partir do entendimento, a partir de uma análise construtiva, dentro da chave bíblica, dentro da construção de que um profeta falou, que o apóstolo falou, tudo dentro daquilo que o Senhor Jesus falou, inspiradamente pelo Espírito Santo, é que devemos entender essa verdade. Então, por isso que eu não creio que o Senhor Jesus, na sua volta, ele vai pisar nessa terra. Por quê? Porque ele vem arrebatar a sua igreja. A volta de Jesus é o processo do arrebatamento do povo de Deus, aqueles que estão sendo perseguidos na última grande tribulação. Então, meus amados, nós temos que ver aqui onde é que fala disso. Diz até, muitos falam até que o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, porque foi profetizado aqui pelo profeta Zacarias, aqui um dos profetas antigos, Zacarias, no capítulo 14, verso 4. Então vamos ler aqui para entendermos essa questão, tá certo? Porque não pode se contradizer a palavra dos profetas com a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo e de apóstolo Paulo, também nos outros apóstolos. Tem que se harmonizar, porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas é preciso que nós temos a revelação espiritual para entendermos isso aí, dentro da cronologia profética. Veja bem, naquele dia os seus pés aguardarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito, muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Naquele dia espera os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, a outra metade para o sul. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, Tá certo? Então nós temos aqui uma análise textual aqui, mas não vai dar tempo a gente por esse vídeo aqui fazer. Porém, nós temos que analisar aqui o que o profeta quer dizer com isso. Evidentemente que o profeta está falando de uma chave bíblica da ligação que diz lá o Apocalipse sobre a guerra do Armagedon. Por quê? Porque a guerra do Armagedon é justamente agora no final dos tempos, sobre a questão da Jerusalém terrena. Ou seja, muitos povos arrodeando a Jerusalém terrena, nós já estamos vendo isso agora na última geração, para dominar ali a Jerusalém terrena. Estão sendo feito acordo de paz para poder apaziguar toda aquela situação de batalha
que está acontecendo lá em Jerusalém, em Israel.